Você já sentiu que está correndo em círculos, buscando algo que nunca encontra, mesmo dedicando sua vida a tudo que a sociedade diz ser importante? Há uma sede, uma inquietação profunda na alma humana que nada material, nenhuma conquista profissional ou relacionamento superficial consegue saciar por completo. Muitas pessoas vivem em uma espécie de deserto espiritual, uma aridez que consome silenciosamente o espírito, mesmo quando suas vidas externas parecem repletas de sucesso, afazeres e reconhecimento. É uma busca incessante por algo que parece sempre escapar. Um vazio que ecoa nos momentos de silêncio, uma sensação persistente de que falta uma peça fundamental no intrincado quebra-cabeça da existência. Essa busca, muitas vezes inconsciente, nos impulsiona a preencher nossos dias com uma miríade de atividades, compromissos e distrações, na esperança de que, em meio ao burburinho e à agitação, encontraremos a plenitude que tanto almejamos. No entanto, o deserto persiste, não importa quão elaborados sejam os oásis temporários que construímos. A verdade, muitas vezes ofuscada pela correria e pelas exigências do mundo, é que essa sede insaciável, essa inquietação que acompanha a jornada humana, não pode ser aplacada por nada que não seja eterno. A alma foi criada com uma capacidade infinita para Deus, e qualquer coisa menor que ele se torna apenas um paliativo temporário, incapaz de preencher a profundidade de nossa necessidade espiritual. É como tentar saciar a sede no deserto com gotas de orvalho que desaparecem assim que tocam a língua. As prioridades que adotamos, as idolatrias sutis que cultivamos, sejam elas o trabalho, a família, o lazer, o dinheiro ou até mesmo a busca por um propósito vago, podem nos levar a desviar do único manancial capaz de nos reabastecer verdadeiramente. O grande desafio, portanto, não é encontrar mais coisas para fazer ou mais metas para alcançar, mas sim reorientar o compasso interno da alma para a sua verdadeira fonte, para o ponto cardeal de sua existência. Imagine por um instante a complexidade de uma orquestra sinfônica. Cada instrumento, cada músico é vital, mas há um regente que dita o ritmo, a melodia, a harmonia de cada parte. Sem o regente, mesmo os músicos mais talentosos produziriam apenas um amontoado de sons desconexos. Da mesma forma, nossas vidas são como essas orquestras, com múltiplos instrumentos. Nossas ambições, nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa saúde, nossa espiritualidade, todos tocando, muitas vezes em desalinho. O caos surge quando tentamos reger a nós mesmos ou quando permitimos que o mundo exterior, com suas demandas e pressões, assuma o papel de maestro. A promessa de uma vida plena e harmoniosa, longe da aridez do deserto existencial, reside na simples, mas profunda decisão de entregar a batuta ao único que pode conduzir a sinfonia da nossa vida com perfeição e propósito: Deus. E o que acontece de fato quando essa escolha se torna a fundação do seu dia e não apenas um acessório? Que transformações radicais e profundas podem ocorrer quando se decide colocar Deus em primeiro lugar, não apenas nos momentos de crise, mas em cada amanhecer, em cada decisão, em cada respiração? A jornada para a promessa começa com a compreensão de que colocar Deus em primeiro lugar não é uma tarefa religiosa a ser cumprida, nem uma imposição externa que limita a liberdade, mas uma reorientação radical do próprio eixo da existência. Não se trata de adicionar mais uma atividade à lista já exaustiva de afazeres, mas de redefinir o centro de gravidade de tudo o que se faz. É uma escolha que permeia o ser. Uma decisão consciente de permitir que a vontade divina seja o farol que guia cada passo, a bússola que aponta a direção em meio às incertezas do caminho.
Quando essa prioridade se estabelece, o primeiro impacto é percebido no alvorecer de cada novo dia. As manhãs deixam de ser uma corrida frenética contra o tempo, impulsionadas pela agenda do mundo para se transformarem em um santuário de comunhão e reabastecimento. Antes mesmo que o sol ilumine completamente o horizonte e antes que as demandas do dia comecem a clamar por atenção, a alma busca o Criador. Esse momento inicial, dedicado à oração e à meditação na palavra, não é um luxo, mas uma necessidade vital. É a fonte que irriga o deserto da alma. Ao invés de acordar com uma lista de preocupações e ansiedades ditando o tom do dia, o coração se volta para a presença de Deus, buscando sua direção e sua paz. A oração se torna o ato de entregar as preocupações, de buscar sabedoria para as decisões que virão, de alinhar o espírito com o propósito divino. A leitura bíblica não é um mero estudo acadêmico, mas um diálogo íntimo, onde a palavra se revela como alimento para a alma, luz para o caminho e força para as fraquezas. As Escrituras, então, não são apenas letras impressas, mas a voz do Eterno falando diretamente ao coração, desvendando mistérios, oferecendo consolo e ensinando os caminhos da retidão. A mente se acalma, o espírito se fortalece e uma fundação inabalável é estabelecida para enfrentar qualquer tempestade que o dia possa trazer. Esse é o primeiro milagre de colocar Deus em primeiro lugar, a restauração da paz interior e a redefinição do ponto de partida de cada jornada diária. Aprofundando essa compreensão, a escolha de priorizar Deus estende seus efeitos para muito além dos momentos devocionais matinais. Ela transborda para cada interação, cada decisão, cada desafio enfrentado ao longo do dia. O profissional que coloca Deus em primeiro lugar não se torna menos ambicioso ou dedicado, mas sua motivação e ética de trabalho são transformadas. A busca por excelência não é impulsionada pela aprovação humana ou pelo acúmulo de riqueza, mas pelo desejo de honrar o Criador em tudo o que faz, de usar os talentos concedidos para a glória de Deus. As relações interpessoais também são profundamente impactadas. A paciência, a compaixão e o perdão, que muitas vezes são difíceis de cultivar em um mundo egocêntrico, tornam-se mais acessíveis quando o amor de Deus inunda o coração. Os conflitos são abordados com sabedoria, buscando a reconciliação e a restauração, em vez da retaliação ou da autojustificação. Agora quero te fazer um convite muito especial. Se hoje você decide tirar Deus do segundo plano e colocá-lo no centro da sua vida, escreva nos comentários: Deus é o primeiro em minha vida. Essa será a sua declaração pública de fé e um compromisso diante de Deus. Eu vou ler o seu comentário e orar para que Ele conduza cada passo da sua caminhada, trazendo paz, direção e propósito para todos os seus dias. As escolhas financeiras, as reações às adversidades, a forma como se lida com o estresse e a pressão, tudo é reavaliado sob a ótica da prioridade divina. O dinheiro deixa de ser o mestre para se tornar uma ferramenta a ser administrada com responsabilidade e generosidade. As perdas e os reveses não são vistos como o fim da linha, mas como oportunidades para crescer na fé e na dependência de Deus. A ansiedade que aprisiona tantas almas começa a perder seu poder, pois a confiança é depositada não na capacidade humana de controlar o incontrolável, mas na soberania de um Deus que cuida de cada detalhe. É um processo contínuo de rendição, um exercício diário de fé que transforma a perspectiva e o comportamento. A cada passo, a cada escolha, o indivíduo é convidado a perguntar: como posso honrar a Deus nesta situação? Qual seria a sua vontade aqui? Essa constante autorreflexão, guiada pelo Espírito Santo, é a chave para uma vida alinhada com os propósitos eternos.
A transformação mais profunda, porém, acontece no âmago do ser. Colocar Deus em primeiro lugar gera uma virada interna que reconfigura a própria identidade. O eu, com suas fragilidades, medos e inseguranças, começa a diminuir para que a imagem de Cristo possa emergir e resplandecer. A autoimagem não é mais definida pelas opiniões alheias, pelo sucesso ou fracasso mundano, mas pela verdade de que somos filhos amados de um Deus soberano. Essa nova identidade, firmada em bases eternas, confere uma liberdade e uma segurança que o mundo não pode oferecer nem tirar. A necessidade desesperada de aprovação externa, de validação social, esvai-se gradualmente, substituída por uma profunda aceitação do amor incondicional de Deus. É uma libertação do fardo pesado de tentar ser quem não se é, para abraçar a autenticidade de quem Deus o criou para ser. Essa mudança de identidade se manifesta como um aumento da resiliência espiritual. Os ventos das provações e as tempestades da vida ainda soprarão, mas a raiz da existência estará firmada em um solo fértil, incapaz de ser arrancada. A esperança se torna uma âncora inabalável em meio ao caos. A alegria não depende das circunstâncias e a paz transcende o entendimento. É uma construção interna que não se vê com os olhos, mas que se sente na profundidade da alma, uma rocha em que se pode descansar em meio ao fluxo e refluxo da existência. A cada dia que se escolhe a Deus, essa fortaleza interior é edificada, tijolo por tijolo, sustentada pela graça divina e pela fidelidade do Criador. E o deserto, antes árido e desesperançoso, começa a florescer com a promessa de uma vida abundante. A manifestação mais visível desse processo de colocar Deus em primeiro lugar é a clareza de propósito que inunda a vida. No deserto da busca incessante, muitos vagam sem um norte definido, perseguindo objetivos que, uma vez alcançados, revelam-se vazios. Mas quando Deus ocupa o centro, o propósito de vida deixa de ser uma invenção humana e passa a ser uma revelação divina. Compreende-se que a existência não é um acidente, mas um plano meticuloso de um Criador que ama e que dota cada um de talentos e paixões específicas para um fim maior. A vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos para se tornar uma narrativa coerente, com um enredo divino e um destino glorioso. Cada passo, cada tarefa, cada relacionamento ganha um significado mais profundo, pois são vistos como parte de um plano maior, contribuindo para a expansão do reino de Deus e para o cumprimento de sua vontade na terra. Essa clareza de propósito dissipa a confusão e a indecisão, conferindo um senso de direção que antes faltava. As escolhas se tornam mais nítidas, as prioridades se alinham e o tempo, um recurso finito e precioso, é investido em coisas que realmente importam, que possuem valor eterno. A energia que antes era dissipada em atividades sem sentido, agora é canalizada para o cumprimento de uma missão maior, impulsionada por um fervor que transcende o meramente humano. É a sensação de ser parte de algo grandioso, de contribuir para um legado que vai além da própria existência. Essa é a promessa de um propósito eterno, que se desenrola no cotidiano, transformando cada dia em uma oportunidade de viver a plenitude do chamado divino. A frase de Jesus ecoa com uma nova ressonância. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esta não é apenas uma diretriz para o futuro, mas uma chave mestra para a abundância no presente. À medida que a vida se alinha com essa prioridade suprema, uma paz sobrenatural começa a governar a mente e o coração. No mundo agitado e ansioso em que vivemos, a paz é um tesouro raro, muitas vezes confundida com a ausência de problemas. No entanto, a paz que advém de colocar Deus em primeiro lugar não é a ausência de tempestades,
mas a capacidade de permanecer firme e sereno no meio delas. É uma calma que transcende o entendimento humano, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce da certeza de que Deus está no controle. A preocupação e a ansiedade, que antes consumiam a energia e roubavam o sono, começam a se dissipar, substituídas por uma confiança inabalável na providência divina. É a certeza de que não importa o quão sombrio o cenário possa parecer, o Criador tem um plano e Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Permita que a paz de Deus governe sua mente agora. Comente abaixo: eu escolho a paz de Deus. Essa paz se manifesta como uma capacidade ampliada de discernimento. Em um mundo onde a verdade é constantemente questionada e os valores são relativizados, ter Deus como a primeira prioridade significa ter acesso a uma fonte de sabedoria que transcende a lógica humana. As decisões não são tomadas com base em impulsos momentâneos ou na pressão social, mas fundamentadas em princípios eternos e na direção do Espírito Santo. A voz de Deus se torna mais clara em meio ao ruído do mundo, e a capacidade de distinguir o certo do errado, o bom do mal, é aprimorada. Isso não significa que a vida se torne isenta de desafios, mas que se tenha orientação divina para navegar por eles, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado. A paz, então, é acompanhada de uma sabedoria que guia, ilumina e fortalece, afastando as névoas da confusão e da dúvida. Além da paz e da sabedoria, a prioridade divina infunde uma força e uma resiliência sobrenaturais. A vida cristã não é um mar de rosas, mas uma jornada repleta de vales escuros, batalhas espirituais e provações que testam a fé até o limite. Quando o ser humano tenta enfrentar esses desafios apenas com suas próprias forças, o esgotamento é inevitável. A mente se cansa, o corpo desfalece e o espírito se abate. No entanto, ao colocar Deus em primeiro lugar, a fonte de força deixa de ser a própria capacidade limitada e passa a ser o poder ilimitado do Todo-Poderoso. É a compreensão de que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa força não é uma ausência de fraqueza, mas a capacidade de encontrar poder na fraqueza, de permitir que a graça de Deus se aperfeiçoe nos momentos de maior vulnerabilidade. Essa resiliência espiritual se manifesta como uma capacidade de se reerguer após as quedas, de persistir diante dos fracassos e de manter a esperança quando tudo parece perdido. O desânimo e o desespero perdem seu domínio, pois a fé se torna uma âncora que prende a alma à rocha eterna. É a certeza de que Deus não desiste de seus filhos e que Ele tem o poder de transformar as maiores tragédias em triunfos, as maiores fraquezas em manifestações de sua glória. Essa força não é arrogância ou autoconfiança, mas uma dependência humilde e resoluta em um Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Essa força que permite suportar as dores, atravessar os desertos e emergir mais forte do outro lado, com uma fé ainda mais profunda e inabalável. O impacto transformador de colocar Deus em primeiro lugar se estende também às relações humanas, redefinindo o amor, o perdão e a compaixão. Em um mundo onde as relações são frequentemente transacionais, baseadas no que o outro pode oferecer ou na satisfação de necessidades egoístas, a prioridade divina inverte essa lógica. Aprende-se a amar o próximo não por seus méritos, mas porque Deus amou primeiro e porque cada pessoa é criada à imagem e semelhança do Criador. Esse amor se torna sacrificial, paciente e altruísta, buscando o bem-estar do outro acima do próprio. Os conflitos, que são inevitáveis na complexidade das interações humanas, são abordados com uma nova perspectiva,
buscando a reconciliação e o restabelecimento da comunhão, em vez de alimentar ressentimentos ou buscar vingança. O perdão, muitas vezes um dos maiores desafios da vida, torna-se uma prática possível e libertadora. Compreende-se que, assim como se foi perdoado por Deus de uma dívida impagável, também se é chamado a estender esse perdão aos outros, liberando a si mesmo e ao ofensor do peso da amargura e do rancor. A compaixão, por sua vez, transcende a mera empatia superficial e se transforma em uma ação concreta de serviço e cuidado pelos que sofrem. As necessidades do próximo não são mais vistas como um fardo, mas como uma oportunidade de manifestar o amor de Deus de forma tangível. As relações familiares se fortalecem, as amizades se aprofundam e a comunidade ao redor é impactada por um testemunho de amor genuíno e transformador. É um ciclo virtuoso, onde o amor recebido de Deus transborda para o próximo, criando laços de união e edificação. Finalmente, e talvez o mais significativo, colocar Deus em primeiro lugar reverte a tendência humana de viver em um deserto de escassez e incerteza para uma realidade de provisão divina e abundância. Isso não se refere apenas à riqueza material, mas a uma plenitude em todas as áreas da vida, emocional, espiritual, relacional e sim, também material. É a promessa de que Deus cuida dos seus filhos, suprindo cada necessidade de acordo com suas riquezas em glória. A preocupação com o futuro, com o que comer, o que vestir, como prover para a família, diminui à medida que a confiança na fidelidade de Deus aumenta. Conforme Provérbios 3, 5, 6 nos ensina, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este é um convite à rendição total, com a garantia de que a direção e o cuidado divinos não faltarão. Essa provisão não significa ausência de trabalho ou esforço, mas a certeza de que o esforço será abençoado e direcionado. As portas se abrem, as oportunidades surgem e os recursos necessários se manifestam de maneiras que muitas vezes transcendem a lógica humana. É a manifestação da mão de Deus operando na vida diária, transformando o impossível em possível, o escasso em abundante. A gratidão se torna uma atitude constante, pois a percepção de que cada bênção é um presente de Deus se aprofunda. A vida deixa de ser uma batalha solitária pela sobrevivência e se transforma em uma parceria com o Criador, onde Ele é o provedor, o sustentador e o guia. Essa abundância, no entanto, não é para ser acumulada egoisticamente, mas para ser compartilhada, para que outros também possam experimentar a generosidade de um Deus que se importa e que supre. É uma vida vivida não apenas para si, mas para a glória de Deus e para o bem do próximo, um reflexo do reino de Deus na terra. Apesar de todas as promessas e benefícios, a jornada de colocar Deus em primeiro lugar não está isenta de desafios. O mundo com suas distrações e tentações, a carne com seus desejos egoístas e o inimigo espiritual com suas mentiras e enganos, constantemente buscarão desviar o foco e minar a fé. Haverá dias em que a vontade parecerá fraca, a oração parecerá vazia e a leitura da palavra um fardo. Nesses momentos, a perseverança se torna a chave. É a decisão consciente de continuar buscando, de continuar confiando, mesmo quando os sentimentos não acompanham a verdade. É um ato de disciplina espiritual que, com o tempo, se transforma em um hábito arraigado, uma segunda natureza. A persistência em priorizar Deus, mesmo nas adversidades, é o que forja o caráter, aprofunda a fé e solidifica a relação com o divino. A tentação de voltar aos antigos padrões, de colocar outras coisas acima de Deus, será constante,
Mas a experiência das bênçãos e da paz que acompanham essa escolha serve como um lembrete poderoso do valor de permanecer firme. A vida cristã não é uma linha reta, mas uma série de curvas, subidas e descidas. O importante é a direção geral, a bússola que aponta para o Criador como o centro de tudo. Quando a prioridade de Deus é estabelecida, os desvios temporários são corrigidos mais rapidamente e a alma é trazida de volta para o caminho da retidão. A confissão e o arrependimento se tornam ferramentas poderosas de restauração, permitindo que a graça de Deus cure as feridas e realinhe o espírito. É uma jornada de crescimento contínuo, onde cada dia oferece uma nova oportunidade de aprofundar a entrega e a dependência de Deus. A certeza da presença e do amor de Deus, mesmo nos momentos de falha, é o que impulsiona a continuar, a não desistir, a buscar a face do Pai incessantemente. Em meio a essa busca incessante e aos desafios inerentes à jornada, o chamado a colocar Deus em primeiro lugar ressoa não como uma carga pesada, mas como um convite à liberdade e à plenitude. É o deserto sendo transformado em jardim, a aridez em manancial, a ausência de sentido em propósito eterno. A vida que antes parecia um emaranhado de preocupações e ansiedades, agora se desdobra com uma clareza e uma paz que o mundo não pode oferecer. O vazio existencial é preenchido pela presença divina. A busca incessante por algo que nunca chega é substituída pela satisfação em Cristo. A verdade é que a vida plena não é encontrada em mais, mas em menos de si mesmo e mais de Deus. Quando a vida é dedicada a colocar Deus em primeiro lugar, todos os dias as promessas do reino se tornam uma realidade tangível. A ansiedade cede lugar à paz. Filipenses 4, 6, 7. A confusão, à sabedoria. A fraqueza, à força. Os relacionamentos são restaurados, o propósito é revelado e a esperança se torna uma âncora inabalável em meio às tempestades da vida. Esta não é uma mera teoria teológica, mas uma verdade experiencial. Um testemunho vivo que se manifesta naqueles que ousaram fazer de Deus o centro de sua existência. Não se trata de uma fórmula mágica para a ausência de problemas, mas de uma fundação inabalável que permite enfrentar qualquer desafio com fé, força e a certeza de que não se está sozinho. É o convite mais radical e transformador que se pode aceitar. O segredo para uma vida que transcende o ordinário e se eleva ao extraordinário. A decisão é diária, a recompensa é eterna. E a transformação é profunda e duradoura, culminando na promessa de uma vida abundante e significativa, longe da aridez do deserto e em direção à terra que mana leite e mel.